O júri popular de um indígena da aldeia do Apucaraninha começou hoje de manhã, no tribunal aqui da cidade de Londrina. Oi. Não, no Tribunal de Direitos Humanos da ONU. Se é o júri, é no tribunal de júri. Viu? Hoje eu não estou muito bom, tá? Melhor você não falar muito comigo. Você, não você que está em casa, desculpa. Você faz o que você quiser. É o camarada que está lá no sofazinho do Paraty lá. Atenção, o réu é acusado do quê? É acusado de matar a companheira em abril de 2019. O Silvano Brito está lá, tem mais informações. Ô Silvano, a aldeia do Apucaraninha, lógico, índio. Índio tem uma legislação específica que rege o funcionamento, que rege os crimes praticados enquanto índios ou por serem índios. E lá dentro eles também têm, Silvano, porque lá já fui e sei como funciona, a própria cadeia. Eles têm um próprio sistema, onde, por exemplo, um índio, viu, Micael, viu, Silvano, que trai a mulher e o cacique fica sabendo, ou é comprovado, o cacique manda prender o índio por causa de traição. O negócio existe ali de uma maneira diferenciada. Só que, Silvano, quando se trata de homicídio e quando não há ali uma relação direta, daí pode ser ou a Polícia Federal ou pode ser uma justiça comum, não é mesmo, Silvano? E o Tribunal do Júri, quanto à vida, não há do que se questionar. Mais informações para nós em tempo real. Até agora eu só levantei para cima. Eu quero ver o que é que o Silvano vai cortar. Manda. Diogo, exatamente. É um caso emblemático, justamente porque se trata da vítima ser índia e do acusado ser índio. Então havia essa discussão realmente. A FUNAI queria que ele fosse julgado pela tribo, né, onde ele vive, mas aí a pena seria menor. Então toda essa discussão acabou terminando no tribunal do júri, não teve jeito. Ele é acusado de feminicídio, mas a defesa pede para que seja diminuída essa pena, então, porque ele teria sido agredido pela mulher e aí seria legítima defesa, ou então uma agressão ou homicídio simples. E aí tudo isso agora vai depender do júri se vai acatar esses agravantes, né, do homicídio de ser um feminicídio, né, de uma qualificadora, ou se não, se vai ser considerado então um homicídio simples. Tudo isso a gente está acompanhando. Agora de manhã as testemunhas prestaram depoimento. Nesse momento há um recesso, há um intervalo, mas esse caso ele deve seguir durante o dia todo, justamente por conta dessa característica, né? Além de ser um crime de feminicídio considerado pela justiça, ele também é índio e a vítima índio, e tudo isso vai ter uma discussão aí com o Tribunal do Júri. Vamos acompanhar essa história, entender melhor de quando o crime aconteceu e tudo que está acontecendo nesse momento. O acusado foi trazido para o Fórum Criminal de Londrina em uma viatura do DEPEN, escoltada pela Polícia Militar. O índio Ailton Jacinto Camargo, da aldeia Apucaraninha, foi submetido ao Tribunal do Júri desde a manhã desta quarta-feira, acusado de feminicídio contra a ex-companheira Marli Piraí, de 21 anos. Ela pertencia à aldeia Barão, de São Jerônimo da Serra. O crime aconteceu há exatamente 3 anos, no dia 20 de abril de 2019. Marli foi agredida com pedradas na cabeça. Foi questão assim, de minuto. De repente ela falou, vou buscar um cigarro ali. Dela estava com a outra minha prima. Daí as duas saíram, daí assim, sabe, lá no crime, né, que eu tô falando, lá na aldeia da Apucaraninha. Daí eles saíram, daí de repente ele saiu atrás deles também. Dali uns 40 minutos já avisaram lá no palco, sabe, que daí tinha baile, essas coisas, né. Daí de repente eles falaram, ó, tem um casal se matando lá no campo. Após as agressões, a vítima ficou inconsciente e foi trazida em estado grave para Londrina, mas acabou falecendo 15 dias depois. Segundo a família, Ailton era muito ciumento e proibia Marli de falar até com os próprios irmãos. Não conseguia largar dela nem sequer um minuto. Aonde ela ia, ele queria estar junto. Aonde ela ia, ele queria estar junto. E ele tinha ameaçado ela de morte já? Já. Ele já tinha, né? Ele era muito ciúme, né? Daí ele falava pra ela que se ela, tipo assim... Nós não podia nem sair nem com os próprios parentes, assim, que ela já tinha ciúme. Já tinha ciúme. Ele falava assim, um dia eu te mato, ele falava assim pra ela. Por se tratar de vítima e réu indígenas, tanto a defesa do acusado quanto a FUNAI defendiam a ideia de que ele não deveria ser submetido ao Código Penal brasileiro, mas sim às leis da própria tribo onde viviam, que prevê no máximo a expulsão definitiva de Ailton das comunidades.
A FUNAI entrou com recurso, alegando que mesmo o acusado não tendo sido submetido a exame para constatar que, como indígena, ele não teria noção do crime e por isso não poderia ser julgado pela justiça comum, essa incapacidade teria sido comprovada no processo. A defesa pediu que o réu respondesse por legítima defesa e que fosse absolvido ou que condenado apenas por lesão corporal ou ainda por homicídio simples. Para o Observatório de Feminicídio, mesmo se tratando de indígena, as acusações que pesam contra o réu e a forma de julgamento estão corretos. Mantinham uma relação, já eram casados há 4 anos. Os depoimentos relatam que ele tinha um ciúme em relação a ela, era possessivo, tinha proibido ela, inclusive, de falar com os irmãos. Então, todas as características ali de um relacionamento abusivo e que, infelizmente, terminou da pior forma possível. A família de Marli acredita que se Ailton fosse submetido apenas às leis da aldeia, ficaria impune pela barbaridade que cometeu e espera que, submetido ao júri, a justiça seja feita. O único que pode tirar a nossa vida é só Deus, né? Mas daí ele fez isso, daí a família tá bem revoltada ainda, sabe? Tão triste, sente a falta dela, a menina cheia de vida, era, né? Quer dizer que agora não tá mais nosso meio, sabe? Mas até hoje nós sentimos falta dela, sabe? Me dói muito, sabe? Saber de perder a minha irmã. A minha irmã, sabe, tão nova, 21 anos. Ele matou tudo, sabe, o desejo dela. Até hoje, a família não se consola ainda, sabe? Tá aí, Diogo. Haviam indígenas ali que chegaram em frente ao fórum e queriam que o Ailton fosse julgado, sim, pela tribo. Mas a própria família alega que ele não seria penalizado da forma a fazer justiça se não fosse pela justiça comum.